Vamos dar início aqui à nossa aula de revisão, certo? De introdução à economia. Trago aqui alguns conceitos que vocês precisam ir afiados para a nossa prova, tá? Que refere exatamente àquela ideia sobre o que é economia, sobre o que é ciências econômicas. Isso a gente viu no primeiro encontro, tá certo? Que vem exatamente desse termo aí, oikos nomos, lá do grego, que fala exatamente sobre a lei da casa, como organizar a casa ou as normas da casa. Então tudo inicia exatamente ali. Então quando a sociedade ela começou a evoluir, certo? A gente viu que as famílias eram o núcleo central, tá? Então cada núcleo era ali o gestor dos recursos para poder sobreviver, tá? Os dois problemas clássicos econômicos era sobrevivência e procriação nessa época, tá? E aí essas famílias elas eram nômades, depois passaram a ser sedentárias, mas sempre com essa ideia do núcleo familiar. Por isso que a ideia de economia vem exatamente daí. Depois foi que com a evolução da sociedade, e aí viu-se que as famílias precisavam se relacionar, criou-se o conceito de cidades, e aí a necessidade... Vocês viram muito isso, tá? Com a professora Ieda. Eu assisti os encontros da professora Ieda, muitas das correntes que ela abordou, ou está abordando com vocês, querendo ou não, casa muito com o conteúdo de economia, tá? Principalmente aqueles teóricos do encontro do GIEC que ela falou, tal, tá dentro de economia. Então, eu não vou nem repetir muita coisa do que ela falou sobre a questão do poder, do Estado, do liberalismo, do marxismo, tá? Porque ela já fez isso bem direitinho no GE dela. Então, o que é economia? É uma ciência social que aborda a alocação eficiente de recursos escassos para atender à maximização das necessidades limitadas da sociedade. Então, a gente viu que o conceito de economia ou ciências econômicas está muito ligada à questão da lei da escassez, ou seja, produzir o máximo de bens e serviços diante de recursos escassos. Então, toda economia ela precisa utilizar de uma forma mais eficiente possível aqueles poucos recursos que possuem para poder maximizar a satisfação de toda a sociedade. Então, aí já é algo bem mais complexo do que a gente possa imaginar. Tá? Se a gente tem dificuldades em fazer isso dentro da nossa própria casa, imagine para um país. Tá? E ao mesmo tempo que a gente trabalha com a lei da escassez, em que o governo decide, né, onde alocar, por que alocar, ele automaticamente ele se depara com a questão do custo de oportunidade. Ou seja, o que se deixa de ganhar por optar fazer algo em detrimento de uma outra coisa, certo? Então, o custo de oportunidade está sempre relacionado ao que se perde por escolher algo e não outra coisa, certo? Então, se perde ao escolher algo que te vai trazer um benefício, mas ao mesmo tempo você está perdendo muitas outras coisas por ter escolhido isso, tá? Então a gente sempre vai trabalhar nessa ideia do que a gente está perdendo por escolher algo, certo? Outro conceito que é interessante vocês dominarem é microeconomia, macroeconomia. O que nós estamos fazendo aqui em Introdução à Economia, basicamente, é dar conceitos iniciais sobre como que funciona a microeconomia. Tá? Então, vocês tiveram acesso àquelas gravaçõezinhas no YouTube de revisão de mercado, de revisão sobre o grupo de estudo 1, grupo de estudo 2, tá? Tudo ali é exatamente para dizer, olha, na microeconomia, a gente vai estudar o comportamento individual dos agentes. Quem são os agentes? São as famílias, as pessoas, as empresas, o governo. Então, a gente tenta estudar ou compreender o comportamento desses agentes. E esses agentes, eles agem da maneira mais racional possível. Quando eu falo que eles estão agindo racionalmente, eu estou querendo dizer que eles estão maximizando, tá, a satisfação. Maximizando satisfação dos consumidores, maximizando satisfação dos empresários, maximizando a questão do lucro, certo? Então, a gente está trabalhando aqui com oferta, demanda, preço, a gente está trabalhando com quantidade demandada, com quantidade ofertada. Já na macroeconomia, a gente vai para um aspecto mais geral, certo? O estudo do comportamento geral dos grandes agregados econômicos da economia. Ou seja, a gente vai tentar compreender
qual é o conceito de desemprego, de renda agregada, de produto agregado, de inflação, de juros, de políticas econômicas, de crescimento e desenvolvimento. Então, na disciplina de macroeconomia, vocês vão ver esses aspectos de uma forma bem mais aprofundada. Mas vocês têm que saber chegar lá dizendo, oh, professor, eu aprendi o que são as políticas econômicas, qual é o objetivo das políticas econômicas, tá? Eu sei que o governo adota essas políticas para poder aumentar o nível de emprego da economia, para manter a inflação controlada, para gerar crescimento, para gerar desenvolvimento. Então, vocês precisam chegar em macroeconomia com esses conceitos, tá certo? E aí, a gente entra naquele conceito de oferta e demanda, tá? Que está lá naquele videozinho de revisão. E aí eu trago um exemplo prático, né? A gente sempre trabalhou na questão das ideias, da teoria, tá? Dos conceitos. Aí eu trago esse exemplo. Imaginemos que o governo de um país, tá? Urano, adote uma política fiscal expansionista em um determinado período. Ou seja, quando eu falo que ele está adotando uma política fiscal expansionista, eu estou dizendo que ele está optando por reduzir os impostos sobre determinados produtos eletrônicos, tá, de linha branca. Professor, o que são esses produtos de linha branca? Imagina aí que são aquelas geladeiras brancas, micro-ondas, que é branco, tá? Porque o governo ele quer estimular exatamente a comercialização ou o mercado desses bens. E aí ele reduz impostos. Então, se reduz impostos, ele vai reduzir o preço desses produtos ao consumidor, não é verdade? Então, se o preço fica mais barato, aí o que é que vai acontecer com a demanda? Né? Então, a demanda aumenta. Por quê? Porque vai ficar mais barato comprar essas geladeiras, exatamente, o IPI. Então, vai ficar mais barato comprar geladeiras, vai ficar mais barato comprar micro-ondas. Então, vai ter um aumento da demanda devido a uma redução dos impostos devido a uma política fiscal do governo. Então, o que, que vai acontecer com a quantidade demandada desse produto? Então, a quantidade demandada vai aumentar. Vai aumentar por quê? Porque é a lei da demanda, tá? Nós não temos o mercado, existem as forças de mercado, a lei da oferta e a lei da demanda. Na lei da demanda diz que quando ocorre uma queda do preço, tá, de um determinado produto, ele vai estimular a demanda desse produto. Logo, as pessoas vão demandar mais desses produtos. Então, aumenta a quantidade demandada, tá? Então, é uma aplicação prática sobre a lei da demanda, mas vamos aqui para a oferta. O país Urano é um dos que mais realizam inovações produtivas por meio de tecnologias para aumentar a capacidade produtiva de suas empresas. Então, esse país sempre está procurando inovações para aumentar a capacidade produtiva, aumentar a oferta e fazer com que mais pessoas tenham acesso aos produtos, tá? E aí ele verificou, tá? Ele tem um ambiente bem dinâmico, inovador, e em um determinado hospital, eles perceberam que 5 enfermeiras precisavam todos os dias fazer uma tarefa importante. Só que para isso, elas precisavam se deslocar de um setor, que é lá do último andar, até um outro setor que fica no primeiro andar. Esse hospital tem 6 andares. Então, a quantidade ofertada, tá? Perdão, aqui, a quantidade ofertada ou quantidade de oferta de um determinado serviço hospital depende dessa tarefa realizada pelas enfermeiras. Tá? Então, contudo, toda vez que as enfermeiras iam no setor, tá? De um setor para o outro, elas iam sendo paradas constantemente. Tá? Por quê? Porque outras enfermeiras chamavam, os médicos chamavam, as técnicas de enfermagem chamavam, os pacientes clamavam auxílio e elas iam parando. E ao fato de apenas ficar parando dentro do hospital, elas não conseguiam desenvolver todas as suas atividades. Então, elas não conseguiam ofertar os serviços. Então, a oferta era bem menor. E aí, esse país estudou esse caso e eles perceberam que poderia ser resolvido, tá? E aí proporam aí uma inovação, uma tecnologia barata e colocaram coletes nessas enfermeiras, tá? Então, toda vez que essas enfermeiras utilizavam os coletes, significava que elas estavam fazendo um trabalho importante e que elas não poderiam ser interrompidas. Então, elas transitavam por todo o hospital com aqueles coletes e ninguém chamava elas, tá? E, consequentemente, essa inovação organizacional barata, devido a uma inovação produtiva, certo? Impactou na oferta de serviços.
tá? Então, quais são as consequências dessa inovação? Na verdade, vai impactar na oferta, vai mexer na demanda ou na oferta? Mexe na oferta. Por quê? O que acontecerá com a quantidade ofertada? Porque elas vão conseguir desenvolver seus trabalhos, tá? Em maior quantidade, sem ser interrompidas, e, consequentemente, mais pessoas vão ter acesso ao serviço de saúde, tá certo? Então, nos vídeos de revisão, vocês têm acesso a vários assuntos, tá? Importantes para a nossa prova, como, por exemplo, estruturas de mercado, concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, certo? Cada uma possui características específicas que vocês precisam dominar, tá? E aí depois eu retomo ainda, tá? Vou só finalizar aqui os 15 minutos, mas eu retomo. Concorrência perfeita seria aquele modelo mais ideal, sendo importante para a compreensão de todos os demais mercados, certo? Poucos são os casos que podem ser caracterizados como concorrência perfeita, porque é aquele caso muito ideal, mas ele é referência para que a gente consiga compreender todos os demais, ou todas as demais estruturas existentes. Tá? O monopólio e o oligopólio são exemplos de estruturas que estão mais próximos da nossa realidade. Tá? Então é mais fácil a gente compreender assim, aquela empresa ela tem características de monopólio ou tem características de oligopólio. Tá? Então, professor, como é que a gente sabe? A gente precisa ter uma noção de como que agem o comportamento dessas empresas para poder definir cada uma dessas características das estruturas de mercado. Vimos também em das revisões, acho que foi até no grupo de estudo 2, as políticas econômicas e seus objetivos. Tá? Isso é importante para a prova de amanhã. Eu quero que vocês compreendam quais são os tipos de políticas clássicas aqui, que é a fiscal e a monetária. Tá? Isso é importante. Fiscal está relacionado com a redução ou elevação de impostos, redução ou elevação dos gastos do governo, enquanto que a monetária está relacionada com elevação ou redução dos juros da economia, ou até mesmo emissão de moeda, certo? Ou outros elementos. E entramos na questão do crescimento e no desenvolvimento, tá? Muito debatido, é um tema que vocês precisam dominar, porque independente de qual for a área que vocês vão atuar, vocês precisam saber quais os aspectos que vocês podem promover o crescimento e o desenvolvimento. Existe uma teoria aí que diz que o crescimento vem antes do desenvolvimento, ou se o desenvolvimento vem antes do crescimento, ou se os dois vêm ao mesmo tempo, tá? Qual que é o certo? Depende de como que você vai argumentar as suas ideias, tá? Aqui em economia nada é errado se você souber argumentar. Então, se você disser, interessante crescer para depois desenvolver e justificar como que isso acontece, ótimo. Se você falar, é melhor desenvolver para depois crescer, e se você argumentar corretamente, ótimo. Se você disser que os dois têm que vir conjuntamente explicar, ótimo. Esse desenvolvimento pode ser regional, local, rural ou sustentável, que é a que está se discutindo, é a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. E envolve a complexidade de variáveis qualitativas também, né? Então a gente trabalha com esse aspecto qualitativo que demanda um cuidado maior devido à complexidade. Tá? Finalizamos aqui os 15 minutos.